O Império Romano foi uma grande civilização ocidental, que durante um grande período manteve a sua influência, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Roma construiu um grande exército e consigo nos trouxe cultura, arquitetura, filosofia, etc. E hoje no Mapa DC você vai conhecer a história do Império Romano e um pouco mais. Tudo começa a 1200 a.C., na Península Itálica. Ali viviam os etruscos, que eram um povo itálico que popularam grande parte da península. E o mais provável é que os etruscos teriam fundado Roma, junto de outros povos como os latinos e os gregos. E os povos que viviam ali em Roma eram os latinos, que eram um povo indo-europeu, e naquela península também tinha muita população de gregos, tanto que muitas coisas da cultura grega foram herdadas pelos romanos, como a religião, arquitetura e literatura, etc. Só que, enquanto isso, Enéas havia fugido de Troia e teve 2 filhos, Rômulo e Remo. Só que um cara chamado Amulho queria ser o rei de Alba Longa. Então ele atirou os 2 herdeiros, ainda bebês, no rio. E os 2 foram levados pelo rio Tibre e desaguaram em Roma. E lá eles foram amamentados por uma loba. Essa história muito provavelmente é mito, mas o que a gente sabe é que Rômulo matou Remo e Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma. Realmente isso não é tão feliz assim, mas com a coroação de Rômulo para primeiro rei de Roma, surgiria o período da monarquia romana, ou Reino de Roma. Roma ficava na região do Lácio, que era em grande parte povoada pelos latinos, etruscos e gregos. Esses povos se tornaram os romanos. A história romana tem outro mito. No seu início, o rei Rômulo queria que os romanos tivessem mais esposas. Então ele mandou raptar sabinas, que eram povos que viviam ali na região do Lácio, para que elas se casassem com os romanos. Isso se tiver acontecido, foi realmente algo terrível. Mas a cidade, em pouco tempo, havia se desenvolvido muito bem. Roma começou a ter sistemas de esgoto, no qual as fezes dos banheiros públicos iam para o rio Tibre. Você não ouviu errado, um cagava no mesmo ambiente que o outro. Roma também ganhou aquedutos, que era uma invenção etrusca, que os romanos herdaram muito bem. A cidade de Roma era cheia de pântanos, então ela começou a ficar bem melhor para a locomoção com a drenagem deles. A sociedade romana era dividida entre plebeus, que eram o povo romano, que seriam eu e você no caso. Os clientes eram servos que tinham o direito à estadia em Roma, mas tinham que prestar serviços ali aos nobres. E os patrícios, que eram nobres romanos que possuíam direitos políticos. Nessa época, o poder romano era passado de latinos, sabinos, etruscos e de pais para filhos, obviamente. Nessa fase, o poder era dividido entre o rei, que tomava decisões militares, jurídicas e religiosas, o senado, que elegia o rei com apoio popular, e o povo, que era dividido em 30 cúrias, cúrias do latim, associação de homens. E falar em religião, os romanos eram politeístas, ou seja, cultuavam mais de um deus. E para ser mais específico, eles seguiam a religião grega: Zeus, Poseidon, Afrodite, Hades, Apolo, etc. Mas esses nomes são gregos. Mas se a gente for para o latim, Zeus é Júpiter, Poseidon é Netuno, Plutão é Hades, Afrodite é Vênus, e sim, os planetas são os deuses romanos. E muito da arquitetura romana também vinha da mitologia grega e da cultura grega em geral. Só que mal sabia o povo romano de que a queda do reino de Roma seria uma foda. Isso mesmo que você me ouviu, uma Em 519 a.C., o filho do rei Tarquino o Soberbo, que era um cara bem soberbo, conheceu a linda dama Lucrécia e demonstrou interesse por ela. E o cara simplesmente estuprou a dama. E aquilo chocou tanto o povo que aconteceu uma grande revolta em Roma, que derrubou o reino de Roma e estabeleceu a Grande República Romana.
A República Romana é descrita em uma sigla, SPQR, que significa Senatus Populusques Romanus. Nesse período, Roma se militarizou muito. Agora o exército romano tomou uma nova forma. Legiões armadas de lanças e escudos, aquelas catapultas, aqueles arpões, transformaram Roma em uma potência militar. A política romana naquela época era dividida assim: o Senado, os pretores, tinha o cônsul, o edil, o censor, o quaestor. O cônsul era a maior autoridade política. E o cônsul também pode ser chamado de ditador. No período da República Romana, Roma cresceu muito. Culturalmente surgindo pilares da sociedade, como a lei das 12 tábuas e as licínias, pilares do direito. E a partir de 400 a.C. e 300 a.C., toda a Península Itálica caiu aos pés de Roma. E os romanos começaram também a investir nas suas forças navais e começaram a se expandir além da Península Itálica, chegando até mesmo nas regiões da França. E com forças navais, os romanos começaram a comerciar no mar Mediterrâneo. Só que o Mediterrâneo já tinha dono. Esse dono era Cartago, uma grande cidade-estado que fica na atual Tunísia, que tinha a marinha mais poderosa da época. E em busca do domínio no Mediterrâneo, Roma e Cartago se enfrentam nas guerras púnicas, que duraram de 264 a.C. até 146 a.C. Essa guerra ela foi principalmente ambientada nos mares. Aí você via navios se chocando um contra o outro, guerreiros atirando lanças. E enquanto em terra firme você iria ver guerreiros montados em elefantes e hipopótamos. A guerra foi um caos, deixando 1 milhão de mortos. E deixou o Mediterrâneo sem dúvidas vermelhinho. E depois da conquista do Mediterrâneo, Roma finalmente iniciou a sua ascensão. Mas agora surge uma grande aliança política em Roma. Os generais romanos Júlio César, Pompeu o Grande e Crasso, eles se juntam em 60 a.C. no primeiro triunvirato, coisa que aumentou o poder dos generais sobre o Senado. Na década de 50 a.C., Júlio César começou a sua campanha na Gália, conquistando toda a atual região da França. Até que no final dessa década começou uma guerra civil em Roma, Júlio César contra Pompeu. Os dois lutaram pelo poder de Roma. Pompeu foi assassinado e começou a ditadura de César em Roma. Ele trouxe muitos avanços para Roma, sendo o mais célebre estadista romano. Ele trouxe muitos avanços para Roma. Agora pessoas de outras províncias romanas podiam ter dito a cidadania, como os gauleses. Ele também se envolveu intimamente com Cleópatra, para tu ver. Só que César não agradou os senadores. Eles fizeram uma conspiração contra Júlio César, que terminou no seu assassinato pelos senadores em 44 a.C. E um dos principais organizadores do assassinato era o seu filho, Brutus. Tanto que no momento que César iria morrer, ele teria supostamente dito: "Até tu, Brutus." Essa frase ela também é muito atribuída a Shakespeare. E bem, enfim, depois da morte lá do Júlio César, Marco Antônio vai lá e pega a Cleópatra. Pobre César, além de assassinado, também era corno. Fazer o quê, né? Mas a República caiu na corrupção e problemas expansionistas. Então, em 27 a.C., para melhorar e administrar Roma, surgiu o Império Romano. Bem, no início da fase imperial, só que falando bem, a fase imperial no início só trouxe merda, como o Calígula. Calígula assume o poder e transforma Roma na maior bagunça. Ele pega as irmãs, ele nomeou o cavalo dele de cônsul, ele literalmente destrói o Império Romano no seu começo ainda, naufragando Roma em orgias e bebedeiras. E matam o cara em 41 depois de Cristo. Só que desta vez foram os próprios guardas que botaram de pra danar. Depois dessa viria alívio, não é mesmo? Não. Chega o imperador Cláudio, que foi envenenado pela sua esposa, que queria botar seu filho no poder.
E sabe quem é esse filho? Um cara suave, um cara bacana, chamado Nero. Talvez o pior imperador de Roma. Esse lunático conseguiu matar a própria mãe, tacar fogo em Roma, matar São Paulo na cruz e ainda se matar no final. É isso mesmo. Só que algo era tradicional em Roma. Esse algo era a perseguição a cristãos. Naquela época, a moral judaico-cristã era extremamente caçada. E muitos cristãos da época tinham finais bem trágicos. Muitos iam parar nos coliseus, onde eram crucificados e muitas vezes devorados por leões. Só que a farra iria acabar na década de 300 d.C. com o imperador Constantino. Não da Jovem Pan, é o romano, que foi o primeiro imperador não cristão oficial da época. Constantino se envolveu na disputa com um cara chamado Maxêncio. Os dois terminaram uma batalha no rio Tibre. No final, Constantino ganhou e permitiu que os cristãos cultuassem e até mesmo transformou o cristianismo em religião oficial do império. Ele, ao final da vida, até chegou a se batizar. Um tempo depois, Teodósio deixou o império mais cristão ainda. Ele demoliu vários templos pagãos com o intuito de apagar o passado politeísta romano. Mas nem tudo vive para sempre. O Império Romano conquistou muitos territórios, e o crescimento de Roma foi o motivo de sua queda. Muitos territórios foram conquistados, e Roma cresceu tanto que não conseguia mais se sustentar. Então, para melhor administrar Roma, os próximos imperadores se dedicaram a administrar os territórios conquistados por Roma. Só que quando eles pararam de invadir outros territórios, eles perderam muita mão de obra escrava, que era algo que sustentava Roma. E bárbaros germânicos começaram a invadir Roma. Isso ficou insustentável. Roma não conseguia mais enviar tropas para todas as fronteiras. Só que em 476 d.C., Roma recebe o último ataque germânico, liderado por Odoacro. Aquele era o fim da civilização romana. O Império Romano foi uma das civilizações mais impressionantes da história da humanidade. A Era Antiga foi marcada por dois nomes, Roma e Grécia. Se hoje em dia você goza aí de muito conhecimento, de muita cultura, de uma bela cultura ocidental, saiba que muitos valores gregos e ocidentais foram preservados em Roma. Muito do nosso direito, da nossa política, da estrutura da nossa sociedade foi preservada no Império Romano. A nossa arte, a nossa cultura, tudo é romano. Então, hoje mesmo você está aí desfrutando de muita coisa que Roma conseguiu. Então, vamos olhar no passado, ver grandes conquistas e ver que nossos pais, nossos antepassados foram realmente grandes. Muito obrigada, esse foi mais um vídeo do Mapas DC, que ficou um pouco grande, mas sintetizado ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido, principalmente por causa que deu trabalho demais. Muito obrigado e até mais. Se você tem alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer, deixa aí nos comentários. Eu estou planejando muitas surpresas, então obrigado e até mais. O vídeo tá enorme. Tchau.